Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, feliz de estar aqui dessa vez com os irmãos. Já estive aqui há alguns anos atrás, nosso privado, nossa amiga de muitos anos, como bem disse aqui, nos conhecemos ainda quando eu tinha ainda um restinho de cabelo, eu tinha, e depois foram embora, foram caindo assim. E hoje a gente está assim, mas eu falo que eu não colocaria de volta. Estou resolvido assim, né? Graças a Deus por isso. Então eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor, né? Depois de tantos anos eu recebi um convite desse queridão, né? Para estar aqui com os irmãos. Eu ainda falei com um amigo meu lá da igreja, que conhece também o senhor, e eu falei, rapaz, eu preciso descobrir quem é, colocar alguma coisa do pastor Fábio. Porque ele, depois, né, muito tempo que a gente não se vê, ele me fez o convite para estar lá, falei, que colocaram alguma coisa lá no suco dele lá, né? Eu não sei quem foi, mas temos aí, graças a Deus, essa comunhão de muitos anos, como ele disse, e os dias que tivemos no Piauí, além de todo esse processo que ele falou no dia, eu não sei se ele vai lembrar, mas queimou o ventilador, a gente ficou sem o ventilador, num sol que era um sol para cada um, gente, um negócio terrível, né? E aí aquele bando de muriçoca, assim, ó, foram 10 dias sem dormir direito, então, assim, ó, um negócio, né? Foi aquele negócio sério, mas Deus deu graça a nós. Eu lembro até hoje da mensagem que ele pregou lá e quebrou um vaso, falou sobre o vaso, você pediu um vaso para os meninos, falou para eles correr atrás. Um deles lembra até hoje disso, rapaz, o pastor Fábio falou para a gente correr atrás, se virar atrás de um vaso, né, que ele ia usar na pregação, e aí o senhor pegou e quebrou o vaso lá na hora lá, né? Eles fazem isso aqui também? Ele faz isso aqui? Então, se assustou, né? O pessoal tomou um susto lá, né? E Deus seja louvado por todas essas coisas, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e eu quero já entrar já na mensagem. Eu estou com essa voz fanha aqui, acho que, sei lá, sintoma talvez de gripe, mas ontem também eu tive que ir num velório lá em Biritiba Mirim, depois Salesópolis, lá no Mogi. E geralmente, todas as vezes que eu fui a um velório, sempre tinha ou meu pastor, ou outro pastor que estava lá, e geralmente ia para tocar, né, fazer aquela parte de escolher os louvores ali, mas ontem eu tive que fazer, foi tudo, né? Eu tive que, como era um casal muito amigo nosso, de irmãos da igreja, então, né? E aí eu tive que fazer a parte do louvor, tive que tocar, tive que, né, ministrar a palavra lá, e tudo no improviso, né? O negócio assim foi tudo no improviso, que eu estava esperando o pastor que estava vindo da Tiradentes com a van, com mais 10 irmãs na van, a van quebrou no meio do mato lá. Depois lá vai a gente tentar socorrer a turma de novo, e foi aquele negócio, né? E aí eu acabei forçando um pouco a voz. Eu vim de azul, e o pastor Fábio falou que ia vir de azul também. Eu não sei não, irmãos, ele gosta de às vezes querer me imitar. Aí eu separei o refrão de um louvor aqui para cantar, ele foi e cantou. Eu não sei não, deixei a separado. Deixei até aqui, ó, porque eu enrolo na letra, porque a gente passa dos 30, aí começa a dar aquelas panes na rede, né? Vai falhando, né? Mas se assim Deus nos permitir, talvez a gente ministre alguma coisa aqui no finalzinho depois da mensagem. Abra tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Eu perguntei ao pastor se tinha algum propósito, alguma campanha, e ele falou que tem falado aos irmãos sobre romper em diversas áreas, tá? E eu falando com Deus e orando a Deus, o Senhor me deu essa palavra, e eu quero falar sobre romper também aqui ainda hoje, em algumas áreas da nossa vida, e que o Espírito Santo venha falar ao coração dos irmãos, que saímos daqui edificados pela santa e gloriosa palavra de Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim:
tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morta, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Olhando ou lendo superficialmente o texto, a gente imagina e diz: uma coisa tranquila, né? Jesus estava sempre disposto a atender aqueles que o chamavam, clamavam pelo seu nome. Então nós vemos mais aqui, mais uma vez, uma pessoa numa condição de necessidade, e ele vai até Jesus, ele vai clamar a Jesus, porque naquele momento ele cria que Jesus poderia resolver o seu problema. O problema era que a sua filha estava doente e já estava à beira da morte. A questão é, esse homem teria que romper com as suas crenças, os seus valores e a sua religiosidade, porque estamos falando de um dirigente de uma sinagoga, um fariseu, que estava acostumado com a doutrina de Moisés, os mandamentos de Moisés. Um judeu que, quando é fervoroso, jamais se dobra diante de um homem, porque o Deus dele é o Yahvé, é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. Um judeu jamais se prostraria diante de um homem, né? Em sinal de adoração, de humilhação. Não. Mas Jairo, ele está agora nessa condição. De repente esse homem foi um dos que criticou Jesus, porque os fariseus gostavam de fazer isso, né? Confrontar Jesus, criticar Jesus, apontar Jesus. Mas agora esse homem está diante de uma necessidade que ele vai ter que romper, porque é a única filha que ele tem. E apesar de repente Jairo ter feito algumas críticas a Jesus, ele agora está diante de um problema que, por outro lado, talvez ele viu milagres que Jesus fez e que só Jesus poderia resolver aquele problema. Esse homem então vai ter que vencer tudo aquilo que os seus amigos de sinagoga poderiam dizer. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Ele vai ter que pôr o seu cargo de príncipe, de dirigente de uma sinagoga, ele vai ter que colocar em xeque o seu cargo, porque agora ele vai diante de um homem, diante daquele que os fariseus perseguiam. Como assim, Jairo? Você vai diante de um homem, vai se prostrar diante desse Jesus, que os fariseus chamavam e diziam: ele expulsa demônio? Expulsa, mas ele é por príncipe dos demônios, é por Deus Zebu, é Deus Zebu que usa ele. Ele se diz igual a Deus. Não, ele não pode ser o Messias. Mas naquela hora, Jairo, ele vai ter que se render diante da circunstância. E ele vai diante de alguém que estava disposto não somente a trazer a cura, ou mais do que isso, depois veremos o texto, a ressurreição de sua filha, mas que estava disposto a perdoar. Porque mais do que recebermos algo das mãos de Deus, a maior coisa que nós podemos receber da parte de Deus é o perdão dos nossos pecados. Amém. Este é o maior milagre que todos nós, cada um de nós que aqui estamos, recebemos da parte de Deus. O maior milagre que aconteceu na minha vida não foi eu casar, já foi um grande milagre. O milagre, olha, irmão, se eu mostrar
Algumas pessoas às vezes, eu posto uma foto minha antiga aí, e o pessoal olha para mim e diz assim, Jesus fez alguma coisa. Você orou pouco, ele orou muito. Eu falei, mas é lógico. Eu não tinha. Irmão, um cara feio, pobre e burro, que ele não gostava de ir para a escola. Só depois a gente, foi convertendo. Conversão é assim, conversão é um processo. Eu fui entrando nesse processo. Aí Deus fez uma obra dessa, fez um milagre, Deu uma esposa aqui, meu filho está aqui. Mas esse não foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. O maior milagre que aconteceu na minha vida não foi o apartamento que a gente conquistou, a casa que nós temos, o carro que eu tenho, o emprego que a gente tem. Não, nada disso. Isso tudo é passageiro. O maior milagre conquistado por nós, aleluia, na cruz do Calvário, foi o sangue de Jesus derramado por nós, que perdoou os nossos pecados e trouxe salvação e transformação de cada um de nós. Você pode levantar as mãos? Glória, glória, porque Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Mais do que fazer um milagre natural, um milagre financeiro, um milagre físico, uma cura, Ele salvou você de todos os seus pecados. Graças a Deus. Ele espera o amor. E aí Jairo, ele vai diante de Jesus e ele vai se render, vai ter que se humilhar agora, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha a Deus exalta. Quem se humilha? Não é os humilhados, Mas a gente está acostumado, Os humilhados serão exaltados. Não, é quem se humilha. É quem chega diante de Deus com o coração quebrantado. E no livro dos Salmos vai dizer que um coração contrito e quebrantado não desprezarás. Se tem uma coisa que agrada a Deus, se tem uma coisa que muda, ou que pode mudar, até uma decisão de Deus, é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Pode mudar a circunstância, pode mudar situações, pode mudar sentenças. E esse homem que viveu a sua vida inteira nessa religiosidade, na sua crença judaica, agora ele vai ter que ir até Jesus. Ele vai ter que se render diante de Jesus. Ele vai dizer: Senhor, vá na minha casa, porque a minha filha está doente, está à beira da morte. Já ele vai ter que romper com a sua crença, com os valores judaicos, e agora ele está diante de Jesus. E aí eu fiquei pensando, a gente que não é Jesus, a gente não é Jesus, né, irmãos? Aí eu pensando, se fosse eu, o colega aqui. Agora tu vê, né? Não, tem que humilhar um pouquinho mais, né? Tem que humilhar um pouquinho mais. Agora você veio me buscar, né? E o que você falou de mim, hein? Me chamou de demoniado, né? Me chamou, Mas Jesus é Jesus, né, gente? É verdade, graças a Deus. Jesus não é a gente, não. Graças a Deus. Jesus, com toda a sua misericórdia e compaixão, olhou para aquele homem e não quis saber de repente palavras que aquele homem pudesse ter falado contra Jesus um dia. Jesus olhou para aquele homem e atendeu a petição daquele homem que teve que vencer aquela barreira daquele momento. E a Bíblia diz que Jesus vai com ele em direção à sua casa. Porque, irmãos, quando há quebrantamento no nosso coração, de repente você entrou aqui e você veio aqui por conta de uma necessidade, porque ninguém vai a Jesus quando está bem. Não tem, irmãos, a pessoa que está com dinheiro no bolso, carro na garagem, conta paga, a casa. Quem vai querer Jesus, irmão? Não quer. A gente quer ir para a praia, a gente quer curtir a vida, tem dinheiro, está tudo bem, casamento está tudo certo, tudo resolvido. Ninguém quer Jesus
nessa situação, nessa circunstância. E Jesus é tão bom, que Ele sabe que a gente não quer Ele assim, mas quando a gente está lascado das ideias, quando a gente está lá com problema, aí a gente vai até Ele. É nessa hora que Ele olha para nós, e quando nós nos humilhamos, então Ele está disposto a ir junto com a gente aonde está a nossa necessidade. De repente você entrou aqui por conta disso. Você entrou aqui porque você tem um filho que está à beira da morte. De repente não seja uma morte por conta de uma enfermidade física, mas de repente você tem um filho ou uma filha que está beirando a morte porque está entregue a um vício, porque está entregue ao pecado, está entregue à promiscuidade, está perdido na pornografia. Deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Jesus que estava disposto diante da humilhação de Jairo a ir até a casa de Jairo e dar salvação à sua filha e ressuscitar a sua filha, esse mesmo Jesus, Ele está aqui, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você fala: Jesus, vai comigo na minha casa, Ele está disposto a ir junto com você aqui nessa noite. E lá onde está o seu problema. Agora tem uma coisa: tem que haver quebrantamento, tem que haver humildade, tem que haver renúncia. Ou a maioria das pessoas que aqui estão, levanta a mão, você que veio de uma outra religião. Isso. Cadê? Levanta, segura assim. Olha, tem bastante crente aqui, né? Segura assim, vai, levanta. Isso. Foi fácil largar a religião que você estava para ser crente? Principalmente se é uma tradição, né? A família, quando é aquela tradição. Gente, hoje é um pouquinho mais light, não é? Hoje ser crente aí e tal, tá na moda ainda. Mas na nossa época, gente, ser crente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? E eu cresci no lar cristão, minha mãe crente, serva de Deus, meu pai não. Mas assim, ó, pessoas que nessa época, há 40 anos atrás, que vinha a família era de uma outra religião, que se convertia, tinha pai que botava o filho para fora, porque não aceitava. Mas é o que Jesus faz no coração de pessoas. E nessa hora a pessoa tinha que romper com seus valores, com as suas crenças e dizer: agora o Senhor da minha vida chama-se Jesus. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. E é com Ele que eu vou seguir, é com Ele que eu vou caminhar. E aí, Jesus vai com Jairo. Só que, enquanto Jesus está indo ao endereço da casa de Jairo, como de praxe, havia uma grande multidão que apertava Jesus, que ia junto com Jesus. E no meio dessa grande multidão, nós vamos ter mais uma mulher com um problemão. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Essa mulher, ela gasta todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, todos os seus bens em busca da cura. E além de não conseguir ser curada, a Bíblia diz que ela piorava. Porque uma coisa é você gastar dinheiro com uma coisa que vai resolvendo, né? Não, eu vou gastar aqui, vou gastar meu dinheiro, eu vou vender minha casa, mas vai resolver o problema. Eu vou ficar bem depois, trabalho de novo, conquisto de novo. O ruim é você gastar tudo que você tem e ainda ficar pior. Isso é triste. Essa era a condição dessa mulher, que agora vai ter que romper com a multidão, numa condição física extremamente debilitada. Bom, acho que nesse sentido as mulheres vão entender muito mais do que a gente, já não? Então, se alguns dias passando por esse momento já é difícil, não é? 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Essa mulher vê a multidão e ela então sabe que Jesus está passando por ali. E na cabeça daquela mulher: eu não preciso nem chegar lá e abraçar ele, e bater um papo, e tomar um café. Diferentemente de Jairo, que falou: Senhor, vai na minha casa. Ela não queria nem que Jesus fosse na casa dela. Não. A crença dela e a fé dela era:
Se eu simplesmente tocar na orla, no pedacinho do seu vestido, eu serei curado. Porque a fé sim, irmão, ela se manifesta de maneiras diferentes. Para Jairo, a fé tinha que ser: eu vou romper com as minhas crenças, a minha religiosidade era diferente. E eu vou ter, Jesus vai precisar ir lá na minha casa. Jesus atendeu a fé dele, está aí. Mas para aquela mulher, ela só queria tocar na orla, ela só queria um pedacinho da orla. Que eu vou ser curada. Eu só quero tocar, eu quero chegar perto dele e tocar nele. Debilitada, 12 anos naquela condição, ela vai ter que romper com muita dificuldade. Gente, uma multidão que apertava Jesus. Porque diferente de tocar em Jesus, ou de apertar Jesus, é tocar em Jesus. Porque tem gente que quer que Jesus resolva o problema na marra, né? Que você não desce. Entendeu? É apertar Jesus, né? Põe Jesus na parede, assim. Tem gente que acha que pode, né, pastor? Tem lá, tem. É mesmo? Não acredito nisso, não. Uma vez eu fiquei uma vez constrangido. Eu fui uma vez na igreja do pastor amigo meu. E aí chegou na hora da oferta. E aí ele disse assim: só um parênteses aqui. Irmão, vai lá na oferta, porque você que oferta, você que dá dízimo, você pode pôr Deus na parede. É ou não é, pastor Israel? Eu fiquei amarelo. Na hora. Eu falei: ô senhor, é que eu fico aqui agora, né? E eu fiquei sem reação, né? Eu não ia falar aqui, 5 não sou maluco, que vai lá que eu não pôr Deus na parede, porque eu dei 10% daquilo que é dele. O salmista me diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens, os que nela habitam, tudo é de Deus, gente. A gente não tem nada aqui. O salmista diz: eu saí nu, vendo a minha mãe, eu vou voltar. Eu vim do pó, eu vou voltar para o pó. Jó disse isso. Então a gente tem que saber, né, o nosso lugar e a nossa condição. Mas tem gente maluca que prega isso. Tem os pastores: se você fizer o propósito, você pode pôr Deus na parede e falar que ele vai ter que dar. Uns pessoal esquizofrênicos que tem que não, tem que ser muito doido para fazer uma coisa dessa. E tentar a sorte, né? Aí tinha gente apertando Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado: não aperta Jesus não, hein? Não queira apertar Jesus não, tá ruim, hein? Dá ruim. Mas toque nele. Tocar é diferente. Tocar é alcançar o coração de Jesus. E se você alcançar o coração de Jesus, a sua vida muda, a sua situação muda, os seus problemas mudam, porque Jesus é sensível a um coração contrito e quebrantado que toca nele. Aquela mulher chega e com todos os seus desafios, as suas limitações e as suas debilidades, ela chega e ela consegue. E ela consegue tocar na orla dos vestidos ou da veste de Jesus. E quando ela toca, ela é curada instantaneamente. Na mesma hora que aquela mulher. A mulher que gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, e devia ficar boa, resolver alguma coisa, estava pior. Tocou em Jesus sem gastar nada. Sem gastar nada. Jesus não pediu R$1 para ela. Jesus não pediu 10%, Jesus não pediu 100%. Jesus não pediu nada. Ela tocou e instantaneamente ela foi curada. Ela foi liberta, ela foi sarada. Aleluia. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Isso é o poder de Deus operando em nós e que opera através de nós. Naquela hora que ela recebe aquele milagre, ela não podia tocar em Jesus, porque ela era considerada uma mulher impura. Ela tinha que ficar afastada da sociedade. Ela não podia chegar perto de Jesus. Uma mulher, aliás, um judeu, não podia sentar no lugar que uma mulher sentou, tal, nos tempos do seu fluxo, da sua menstruação. Não podia sentar, porque ele se tornava uma pessoa impura. Imagine tocar. Mas Jesus é assim. Jesus não é como a gente. Jesus, quem toca nele, não faz dele uma pessoa impura. Quem toca nele é que sai purificado dos seus pecados, das suas iniquidades. É por isso que Jesus, ele alcançou toda essa multidão que aqui está e tantas outras pessoas, e ele continua sendo santo. Nós cantamos aqui santo. Por quê? Porque nada influencia os nossos pecados em Jesus, mas a sua santidade é que nos influencia, é que nos torna e
cruz do Calvário. Quem pode levantar a mão e dizer glória ao nome de Jesus, aos seus santos. Aleluia! Bendito é o nome dele. Bendito é o Senhor. Glória! Aleluia! E você, eu estou aqui, de repente você se acha a pessoa mais impura e mais pecadora dessa reunião, dessa congregação. Rapaz, é porque você não ouviu. Para conversar com alguns aqui e você vai se escandalizar. E você vai falar, rapaz, eu sou o menor dentre. Irmão. Tem um pastor na nossa igreja, um dos pastores, carequinha assim também, nem eu. E eu carinhosamente falo, papai, né? Chama de papai. E aí outro dia eu falei, pastorzão, vamos comigo lá, eu trabalho lá em Moema, um condomínio lá em Moema. Aqui do lado, né? Lá, quando eu morava aqui ainda, porque eu só criei aqui do setor G, tá, gente? Só criei aqui da 26G aqui, ó. Inauguramos aqui a Ana Lambert Gazeglia. Quem conhece? Inauguramos aqui. Então saí daqui para trabalhar cedo. Aí queria ver eu ficar bravo. Aquele parque Dom Pedro Amarelo sai dali quando ele chegava na curva ele quebra. Ô miserável, não é? Querendo dormir, mano. 1 hora e pouco até chegar no parque Dom Pedro, ele quebra ali. Ah, gente. Vida de quem, né? Não é? Difícil. E aí eu falei assim para ele, pastorzão, vamos lá pegar uns negócios lá no condomínio lá para trazer, pegou a van. Aí eu fui conversando, ele é mais introspectivo, não é aquela pessoa que conversa muito, né? Quando a gente assim, o pastor fala, se deixar, a gente vai embora e faz uma vigília, a gente vai embora. E aí eu fui conversando com ele, aí ele foi contando a história da vida dele, aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus é Jesus, né, gente? Aí eu fui falar com a esposa dele, eu falei, irmã, a senhora tinha um periculoso do lado da senhora? Quem olha, irmão, você não diz. A senhora não diz quem olha o pastor lá hoje. O jeito dele, irmão, assim, tranquilo, tranquilo. O homem era um raparigueiro de primeira, assim, gente do céu. O homem era terrível, terrível, terrível. Mas quem olha não diz. Mas aí é que entra Jesus, porque Jesus quando muda, ele muda de verdade. É transformação, é conversão. A conversão quando vem de Jesus, ela muda o caráter, a personalidade, ela muda a vida do homem. Pode ser quem for, o mais perdido pecador. Se olhar para Jesus e falar assim, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero o Senhor, Jesus faz uma obra gloriosa. Deus não faz pastorzão assim, ó. Então, quando a gente olha para essas condições, a gente vê que é só Jesus que pode fazer isso. Essa mulher toca em Jesus, mesmo com medo, porque Jesus diz assim, alguém me tocou, quem foi que me tocou? Os discípulos carnal, que nem seria a gente, obviamente, gente da multidão. Ô Senhor, ajuda nós, né? Você está de brincadeira, né? Jesus é engraçado, né? Esse Jesus, viu? A multidão aqui apertando o Senhor aqui, sabe? Quem me tocou? Calma lá. Foi diferente, alguém me tocou porque saiu virtude. Eu não estou falando sobre me apertar, não estou falando sobre me oprimir, eu estou falando sobre tocar em mim de uma forma diferente, de uma maneira diferente, como ninguém nessa multidão me tocou. Alguém aqui, uma multidão estava pegando Jesus, mas alguém tocou em Jesus, aleluia, e porque tocou de forma diferente, vai sair de forma diferente. Se você veio aqui para tocar em Jesus, se você não veio aqui para ver o pastor, se você não veio aqui para ver o pregador, se você não veio aqui para ver muitos e veio para ver Jesus, Jesus também vai tocar em você. Agora está com medo. Como é que vai falar? Não podia tocar em Jesus, não podia, um mestre, um senhor, um rabi. E agora? Por alguns minutos, aquela mulher de repente pensou,
falo, se eu falar, e agora? Vai que o Senhor vai me chamar a atenção aqui, como assim? Mas Jesus é Jesus, não é, gente? É verdade. Ah, Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Aí a mulher foi eu, Senhor. Jesus, fique em paz. Está tudo certo. Ela teve que romper com o silêncio naquela hora. Primeiro ela teve que romper com a multidão para chegar em Jesus. Mas agora ela vai ter que romper com o silêncio. Porque ela não podia sair de lá. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. De repente você tem um grande milagre para contar que Jesus fez na sua vida. O seu testemunho é um grande milagre. E às vezes você fica segurando. Não, conte para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Como é que Ele agiu na sua vida. Da cura que Ele fez, que Ele operou, da salvação que Ele fez. Conte. Fale para as pessoas. Aquela mulher ficou ali, ela teve que falar, fui eu sim, fui eu que toquei, eu estou aqui. E Jesus falou, tá bom, a tua fé te salvou, pode ir embora, mulher. Está abençoado. Que coisa gloriosa, né? É a gente entender a nossa condição e saber que a gente vai chegar até Jesus. Dia após dia a gente chega diante dele e todos os dias a gente tem um pecado a confessar, sim ou não? E às vezes eu falo, ô Senhor, eu não sei nem como eu vou chegar perto do Senhor, não, porque, assim, né? De novo eu estou aqui. Mas aí eu lembro da misericórdia dele, eu falo, se eu não for do Senhor, não tem outro que vai me salvar, não, só tem o Senhor. Então é só o Senhor que pode fazer isso aí. Ô Senhor, eu sou uma pessoa difícil. Assim, ó, eu falo com o meu pastor, gente. Vocês não conhecem meu pastor? É um santo de Israel, assim, ó. Vocês não conhecem? Quem não conhece? O pastor fala, conhece meu pastor? Pensa num cara de Deus, gente. E meu pastor, os pastores estão. Assim, hoje é dia do pastor. Deus abençoe os pastores aqui, que é cristão, pastor. Gente, não é fácil não, viu, gente? Assim, ó, eu só auxilio lá meu pastor, eu falo, precisou, ele está lá no Jateí, lá no Mato Grosso do Sul. Né? Não sei como é que está lá a temperatura, mas quando eu fui também, era no sol para cada um lá, né? Eu tinha que ir com 2 ventiladores, assim, porque o sol terrível, terrível. E agora no frio, o povo lá com 24 graus de noite, a irmã queria pôr blusa. 24 graus, gente. E eu assim, Senhor amado, tem misericórdia de nesse lugar. Fui de carro com o meu ninho, pastorzão, para chegar lá. Era daqui para minha sogra, 9 horas de viagem, que é o interior de São Paulo. Falei, vou para minha sogra que estava de férias, de lá desde o Mato Grosso. Aí, chegamos da minha sogra para lá, dava umas 4h30. Eu gastei quase 10 horas para chegar lá. Gastei 70 km, porque eu queria andar mesmo, né? Eu não tinha o que fazer, eu queria andar. Meu ninho sem ar-condicionado, varão no sol, assim, que parecia que estava dentro do carro. Mas chegamos lá, né? Meu pastor está lá. E aí, eu falo, para aguentar essa pessoa aqui, tem que ser meu pastor. Eu falo, pastorzão, Deus te abençoe, viu? Aí eu vou para Jesus e falo, Senhor, me ajuda. Porque tem coisa que eu não queria ser assim não, eu queria ser diferente. Mas a minha natureza humana é isso aqui, que o Senhor me ajude e tenha misericórdia de mim. E é a graça dele que tem me alcançado dia após dia, que vai transformando a gente de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É assim que a gente vai recebendo a transformação e a mudança na nossa vida, pela graça e a misericórdia de Deus. Jesus, por essa mulher, continuou o percurso, porque o destino era a casa de... tem uns 3 aí que lembrou, ó. Tem uns 3 aí que tá tomando ginkgo biloba. Na casa de Jairo. Só que enquanto Jesus está indo na casa de Jairo, veio um mensageiro da casa dele e diz assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre não, que a sua filha já era. Mais uma vez, parece que Jesus tinha um problema com o relógio, né? Demorou. Em outras palavras, demorou, a menina morreu. Mas Jesus, o dono do tempo, você acha que chega no horário errado? Gente, o que criou o relógio vai chegar na hora errada? Nunca nessa vida. O problema é que o tempo dele não é o nosso. É verdade.
E aí a gente quer as coisas no nosso tempo, né, velho? E hoje é pior, porque a gente está na era da internet, da comunicação. Então, hoje mesmo eu precisei falar com os pastores lá da igreja lá, mandei uma mensagem, porque o pastor Isaías foi para a JTI. Eu falei, não sei se, né? Combinou lá o culto, lá, organizou o culto. Eu falei, deixa eu mandar mensagem para os pastores aqui para saber se está tudo certo, porque eu não vou poder estar. Eu vou mandar mensagem. Mandei a mensagem, sei lá quantos minutos demorou, 2, 3, 5 minutos. Eu já estava desesperado. Rapaz, eu estava lá com uma coisa urgência aqui, tinha morrido, né? Porque os homens não respondem, não. Eu ligo, ninguém atendeu, eu mando mensagem. Mas a gente é da era do telefone, gente, ainda. Eu namorei com a minha esposa mandando carta, vocês têm noção disso? Que ela foi para o interior. A mãe dela não queria que ela casasse comigo, não. E levou ela embora para o interior, 600 quilômetros. Por isso que eu gosto da minha sogra, porque ela mora, né? 600 quilômetros. Gente, uma sogra que mora 600 quilômetros da gente. Como é que a gente vê uma vez no ano? É só vitória. A gente está lá. E quando eu vou lá, eu não quero fazer nada, não. Eu não vim aqui para fazer nada, eu estou de criança. A semana faz as coisas aí, ela vai, meu genro, não sei o quê, monta a mesa, e faz o suco, e faz a salada, e tem uma rede aí. Eu falei, isso que a sogra boa, né? A sogra dessa, a gente não quer outro nunca. A gente leva até Jesus na casa se estiver doente para curar, né? Mas bobeira. Não, né? Uma sogra dessa só está morrendo e Jesus ressuscita aí, né? Mas é 600 quilômetros. 600 quilômetros, né? 600 quilômetros. E aí Jesus, para chegar, e a notícia é, não precisa mais não, porque não tem mais o que fazer, né? Porque a morte é isso, não é, gente? A morte é, acabou. Aos olhos humanos, não tem o que fazer, gente. Mas aquele que levou a mensagem, não sabia que ele estava diante do dono da vida. Que ele estava aí na casa de Jairo, não era um coveiro, não era o cara da funerária que ia para buscar o corpo. Estava indo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, o que é de mim, aquele que ressuscita os mortos, e vai ressuscitar muitos ainda, que ressuscita não somente no corpo, mas ressuscita na alma e ressuscita no seu espírito. Para que você entrou aqui, você está vivo? Fisicamente você está vivo, obviamente. Olha, a pessoa está dizendo, você está vivo, respirando. Mas de repente você entrou aqui morto na sua alma, morto no seu espírito. Esse mesmo Jesus que ressuscita o corpo pode ressuscitar o teu espírito, pode ressuscitar a tua alma, pode ressuscitar a tua esperança. Esse mesmo Jesus, Ele é poderoso para operar todas essas obras. E aí ele olha para Jairo, e Jairo agora, imagino eu, desesperado, que era a única filha, e agora Jesus não chegou a tempo. Essa mulher atrasou minha vida, né? Porque às vezes a gente olha e diz assim, a coisa já não estava boa, e chega alguém ainda para atrasar mais ainda, né? Porque tem gente, irmão, que é assim, ó, eu não vou falar não, mas tem gente que não ajuda nós e ainda atrapalha, né? Aí Jesus olha para Jairo, disse para ele, Jairo, não tema não tenha medo, crê somente. Jairo vai ter que vencer mais, vai ter que romper com o medo que poderia chegar naquela hora no coração dele e com a incredulidade. Ele vai ter que crer, vai ter que confiar naquele a quem ele foi buscar. Ele teve que perseverar. Ele teve que manter a sua fé firme naquela hora. E não crer naquilo que o mensageiro falou, mas naquilo que Jesus tinha dito. De repente você recebeu uma notícia que te colocou para baixo essa semana. Mas a última palavra ainda é de Deus. Isso é clichê. Isso é a palavra de Deus. Isso é as Escrituras Sagradas. Às vezes a gente recebe, irmãos,
notícias e palavras que ofendem a gente, que às vezes quer colocar o medo, quer colocar a incredulidade dentro do nosso coração. Mas é nessa hora que a gente vai abrir as Escrituras Sagradas, porque aqui está a palavra da vida, a palavra que alimenta a nossa fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não sei qual foi a notícia que de repente você recebeu, que trouxe medo ao seu coração, ou que de repente veio trazer incredulidade. Eu sei de uma coisa: fique com a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é a palavra poderosa, é a palavra forte, é a palavra que você pode crer, você pode confiar. Ele falou, está falado. Amém. E o que ele falou para Jairo é: não temo, crer somente. Sim, eu embora. Chegou na casa, Jesus ousado, a turma chorando, já fazendo, né? Arrumando o culto ali, fúnebre, não tinha mais o que fazer humanamente. Jesus chegou e falou: cadê a menina? Está lá, aquele chorando, né? Aquela choradeira. Ele falou: não, a menina não está morta não, ela só está dormindo. Aí a turma riu, né? Eu não sei como é que consegue chorar assim, né? Está comovido com a situação, recebe uma palavra e ri. Gente, assim, eu não sei, né? Tem umas pessoas meio doidas, né? Que troca assim fácil do nada. Cadê o sentimento, né? Pela família. Aí olha para Jesus ficou meio irritado, pensou eu. Não, dá licença aqui, sai daqui. Seus incrédulos, vai embora. Uma vez, você lembra que ele chegou no templo lá e viu a bagunça, ele chegou com o chicote lá e botou todo mundo para fora, irmão. Jesus é coisa séria, sim ou não? Sim. Jesus botou a moral também nos negócios, né? Aí Jesus, né? Dava muita paciência também, já havia multidão apertando. Imagina, né? A gente, cadê a turma do trem de Guaianazes? Cadê a turma? Isso, da Estação da Luz. Tem pouco aqui, eu sou empresário aqui, né, pastor? Eu trabalho de home office aqui, vocês? Porque uns 3 aqui levantou a mão na mesma condição que eu, todos os dias, de segunda a sexta, de Estação da Luz, que a gente enfrenta o perigo todos os dias. Fica assim, ó, na plataforma. Peraí, pastor. Aqui está a plataforma, o trem vai passar aqui. Eu sempre orando, porque vai ter um esquizofrênico atrás da gente. Não empurra a gente. Não é gato, não é? Não é gato para ter 7 vidas, não. Pelo menos crer na salvação, né? Tem que crer nessas horas, mano. A nossa vida é desafiadora, velho. Você tem que ter certeza que você está salvo, hein? Certeza, todo dia você tem que ter certeza. Eu estou salvo, senão uma bala perdida, uma machada, né? Eu creio que eu estou salvo. Tudo certo. Mas a turma do trem de Guaianazes, gente apertado. Uns cabos que levantam a mão, eu tenho dó das irmãs que pegam o trem de Guaianazes. Ô, gente, Deus abençoe vocês, irmãos. Vocês tinham que ganhar mais do que a gente mesmo. Amém. A gente tinha que ganhar, porque assim, ó, não dá, eu não aguento. Eu não aguento. Chega de manhã, umas turmas com a suvaqueira e embrulha o estômago, assim, não é possível. Ô, gente, sem tomar café, do nada. É triste. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. A gente está rindo agora, mas eu fiquei irritado disso. Eu fico muito irritado, gente. Não, Senhor. Como que? Aí eu penso na mulher que dorme com um cara desse. Eu falo, meu Deus do céu, o cara 5 da manhã, o cara acorda pedindo assim, eu falo, gente, Jesus, manda um anjo e ajuda essa mulher que dorme com esse cara aí, essa madrugada aí. Uma santa. Não é possível. Multidão aperta a gente lá, e a turma lá, multidão dentro da casa. Jesus falou, vai, mostra quanto de crédito. Ficou Pedro, Tiago, João, Jesus, a mãe e o pai da menina. Que tem hora que a gente tem que ter gente que está na mesma fé que a gente, não? Sim. Não dá para ficar toda hora, não. Se a tua fé estiver boa, você pode andar com o incrédulo, e aí você não vai dar muita atenção, né? Você converte ele, não, Deus está comigo.
Mas se você estiver ruim, tiver que nem um Jairo, está com problema, a filha está morta, a filha está com problema, aí você vai ficar com gente mais ruim para baixo? Não, você vai embora. Assim, ó, volta outro dia que hoje eu preciso de Jesus e uns companheiros dele para me botar para cima aqui. Olha, tem gente que tem que fazer assim. Jesus botou a turma para fora, desincrédulo, que riu, achando que Jesus estava contando piada no velório. Vê se Jesus tinha um perfil desse, gente. Contar piada numa situação difícil da vida do Jairo, da sua esposa, uma filha única. Vocês pensam nisso? Acho que Jesus ia brincar com o sentimento de Jairo? Não, gente, Jesus é sério. Jesus, ele se comove com as nossas dores. Por isso que se fez carne. Ele entende as nossas lágrimas. Ele entende o nosso sofrimento. Porque ele passou, ele entende o nosso cansaço. Ele entende o nosso desgaste. Ele tem tudo isso. Cada dia, cada momento que a gente vive, os momentos de alegria e de tristeza, Jesus entende tudo isso. Por quê? Porque ele viveu tudo isso na pele, na carne. Jesus falou: cadê a menina? Está aqui. Pegou a menina. Ali está como? Traduzido é: menina, a gente te digo, levanta-te. Na hora, instantaneamente. A menina levantou. Na mesma, gente, é um negócio assim que tem que ser crente demais, né? A menina levantou. Jesus olhou e falou: está aí, ó. Enxuga a lágrima aí, Jairo. Enxuga a lágrima aí, escova do Jairo. Porque Jesus entrou na casa e ele entrou na casa para mudar a circunstância e a situação. E aonde ele chega pode ter morte, ele vai e traz vida, porque ele é o Senhor dos senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso. Jesus olhou e falou: agora dá comida para essa menina. Essa menina ficou umas horas aí sem comer, vai precisar se alimentar. Na mesma hora, o cântico que talvez já tinha sido começado de luto vai ser transformado em um cântico de alegria. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus entrou naquela casa. Porque Jairo rompeu com suas crenças, com seus valores, que não ia resolver o seu problema. A religiosidade de Jairo não ia trazer vida para a sua vida. Não ia. E por isso Jesus chegou lá para mudar toda aquela situação. E Jesus, esse mesmo Jesus que fez tudo isso, ele é poderoso também para fazer na tua vida. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Eu queria cantar um hino aqui. É da nossa época, pastor. De repente os meninos sabem. E aí eu pedi a ajuda de vocês, que é o Rompendo em Fé. Manja? Eu vou cantar em Lá maior. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Sempre será desafiador romper. Romper com o pecado, irmão, é desafiador. Para seguir Jesus, a gente tem que romper com aquelas amizades que não vai trazer benefícios para a nossa fé. Para seguir Jesus, a gente vai ter que romper com as nossas crenças que não estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é o preço. Mas sabe qual é a nossa maior alegria? É saber que esse Jesus, que nos convida a romper com todas essas coisas, além de, por graça e misericórdia, nos abençoar nessa vida, ainda tem reservado para nós uma salvação eterna. Glória a Deus. Uma vez Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, a gente que deixou tudo, hein? Largou tudo para seguir o Senhor, o que a gente ganha com isso? Aí Jesus falou assim: ó, nessa vida 100 vezes, e no porvir a vida eterna. Quer mais o quê? Irmão, se Jesus não desse mais nada para nós aqui, ó, não desse um lugar para a gente congregar, assim, ó, tá aqui, né? Reunido, não desse nada. A
salvação supera todas essas coisas. A vida eterna superaria todas essas coisas. É uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Ele é tão bondoso que Ele faz essas coisas. Ele faz esses milagres. Ele faz essas obras na nossa vida para ser glorificado, para mostrar o poder dEle e para mostrar que Ele é o nosso Pai. O Pai, quando ama o Filho, Ele cuida desse filho, sim ou não? Sim. Todo pai sabe da necessidade do seu filho, sabe ou não sabe? Cadê os pais, gente? Sim. Tem que saber, um pai que se preze, tem que saber as necessidades da casa, não é? Da esposa, do filho, tem que saber. E você acha que nosso pai não sabe da nossa necessidade? Sabe, gente. Sabe de tudo. E a gente, quando vai diante dele, fala assim: Senhor, vem aqui pedir aquela mesada. Aí, por graça e misericórdia, atende a nossa oração e opera um milagre também na nossa vida. Feche os olhos, coloque a mão no teu coração. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Essa é a oportunidade. As montanhas e mares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto. Foi isso que aconteceu com Jair. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. A situação é difícil. Levaram ele diante de Jesus. A enfermidade de Jair levou Jair a romper com a sua grandiosidade. E
Esse Deus que está acima de tudo e de todos. Aleluia. Acima de todos. Acima de tudo. Está o Senhor entronizado.